Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, hoje a prof vai mostrar para vocês a correção daquelas atividades da apostila que vocês fizeram desde a penúltima aula, né? Na aula de ontem, da aula de hoje. E aí, para a aula de amanhã, a prof vai mandar um documento com outras atividades para vocês treinarem um pouquinho mais essas atividades que a gente fez até agora. Para daí a gente conseguir na semana que vem avançar no nosso conteúdo, ok? Então vamos lá, pessoal. Página 13, a atividade número 1 que vocês tinham era para transformar os salários de mensalista para salário de horista. Então, para a gente saber qual o valor da hora desse trabalhador. Então, a número 1 a gente já tinha feito, né? 880. Lembrando que quando eu quero transformar de mensal para hora, eu tenho que dividir por 220, certo? Então, 880 divididos por 220, R$4 a hora. A letra B, R$2.000, também divididos por 220, esse trabalhador ganha 9,09 a hora trabalhada. Salário de 1.500, letra C, né? 1.500 divididos por 220, R$6,81. Letra D, R$3.000 divididos por 220, R$13,63 a hora. E a letra E, 3.150 divididos por 220, R$14,31. Então, lembrando que essa número 1, nós tínhamos o salário mensal e tínhamos que descobrir quanto é a hora do trabalhador. Então, a gente divide por 220. Vamos lá. A número 2 da página 13 era o contrário. Nós tínhamos que saber qual seria o salário mensal do trabalhador. Ele tem a hora que ele ganha, nós tínhamos que descobrir o salário mensal. Da mesma forma. Letra A, R$4 vezes 220, que é o contrário, né? 880. A hora, letra B, de R$5,13 vezes 220, 1.128,60. A letra C, a pessoa ganha R$8 por hora trabalhada, vezes 220, que lembrando que 220 é a carga horária mensal, por isso que a gente divide ou multiplica por 220. Então, R$8 vezes 220 é 1.760. Letra D, 7,71 vezes 220, 1.696. E a letra E, a pessoa ganha 10,50 a hora, vezes 220, que é a carga horária mensal, 2.310, certo? Então, esses eram os exercícios lá da aula de ontem que nós tínhamos que vocês tinham para resolver, que é o início do cálculo de uma folha de pagamento, né? Nós sabemos o quanto a pessoa ganha por hora, para saber quanto que ele vai ganhar por mês e vice-versa, ok? E aí, a página 15, a letra 1, a número 1, desculpa, que era aquela de assinalar verdadeiro ou falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a última é falsa, tá? Então, vai ficar V, V e F. Corrijam aí no caderno de vocês, tá, pessoal? E a número 2, nós tínhamos que calcular as horas de sobreaviso. Lembrando que as horas de sobreaviso nós temos que calcular sobre 1/3 da hora mensal que ele ganha. Então, se uma pessoa, letra A, ganha 880 e ela fez 2 horas de sobreaviso no mês, nós temos que descobrir quanto que ele vai ganhar a mais do salário dele. Então, 880 divididos por 220, que sempre nós temos que saber quanto é a hora, porque esse 1/3 sempre vai ser sobre a hora dele trabalhada e não o salário mensal. 880 divididos por 220, R$4. Divididos por 3 vezes 1, porque é 1/3, então a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar 1,33 vezes 2, que são as 2 horas que ele trabalhou, 2,66, ok? Letra B, salário de 1.200 e a pessoa fez 5 horas de sobreaviso. Mesma coisa, primeiro divide por 220 para a gente saber o valor da hora, 5,45. Divididos por 3 vezes 1, que é do 1/3, 1,81. Vezes 5,
que é as horas que ele fez de sobreaviso no mês, 9,08 centavos. E a letra C, um salário de R$3.000 e a pessoa fez 4 horas de sobreaviso. 3.200 divididos por 220, desculpa, vai dar 13,63 a hora. Divididos por 3 vezes 1, 4,54. Vezes as 4 horas que ele trabalhou de sobreaviso, deu 18,17, certo? Então, vamos lá. Corrijam aí, coloquem um certinho aí também no caderno de vocês, ok? E a número 3, nós tínhamos que calcular as horas de prontidão. Lembrando que a prontidão nós temos que sempre calcular 2/3 da hora trabalhada, da hora que ele ganha. Então, vamos lá. Letra A, mesma coisa, 880. Primeiro eu acho o valor da hora, R$4. Divididos por 3 e aqui multiplicado por 2, porque é 2/3. Divide por 3, multiplica por 2. Vai dar 2,66. Vezes 2 horas que ele trabalhou, 5,33. A letra B, que é o salário de 1.200, divididos por 220, 5,45. Divide pelo de baixo, né? Divide por 3, multiplica por 2, 3,63. Vezes 5, que são 5 horas que ele trabalhou, deu 18,18. E a letra C, que é o salário de 3.000, mesma coisa, divide por 220, deu o valor de 13,63. Divididos por 3, multiplicado por 2, R$9,09. Vezes as 4 horas que ele trabalhou, 36,36, certo? Então, pessoal, façam essa correção, não tem problema se alguém errou. Se alguém não entendeu como é que faz o cálculo, me chame. Lembrem, pessoal, que vocês têm que sempre buscar de volta na apostila de vocês ou anotem ali no caderno, numa página que fique bem visível, que quando eu quero calcular o sobreaviso, sempre vai ser 1/3 da hora. E quando eu quero calcular as horas de prontidão, é 2/3. E sempre, antes de tudo, eu tenho que saber qual é o valor da hora que esse funcionário ganha. Então, eu tenho que transformar o salário dele de mensal para horista, porque sempre vai ter ali um salário fechado. Então, nós temos sempre que transformar e saber a hora para depois a gente calcular o restante do que precisa ser calculado, certo? Então, assim, corrijam, lembrem desses conceitos, anotem ali o que cada um precisa fazer. Eu vou estar enviando para vocês uma folha de atividade. Vocês podem copiar quem puder imprimir, imprime, quem não puder imprimir, copia no caderno e prestem atenção o que a prof está pedindo para fazer, se é calcular horas de sobreaviso ou de prontidão, certo? Então, nós vamos praticar com mais alguns exercícios na aula de hoje, esses cálculos. E aí, na próxima aula, a gente vai avançando para os próximos cálculos que a gente vai ter que fazer na folha de pagamento. Certo, pessoal? Se tiverem dúvida, me chamem, mandem as fotos lá para a professora saber que está tudo ok. E boa aula, pessoal! Um beijo grande, um bom final de semana! Até mais!